Nas microempresas individuais, as chamadas MEIs, é mais difícil, quando houver um contrato de pejotização, reconhecer a CLT? Isso é muito interessante, porque nas MEIs nós temos o quê? Aquele prestador de serviço de forma pessoal, diferentemente de uma PJ. Porque na PJ eu contrato uma empresa para prestar aquele serviço. Pouco importa quem esteja prestando o serviço. Já na MEI, não. Na MEI é aquele sócio, é aquela pessoa, então fica mais difícil em virtude dessa pessoalidade. Agora, volto a dizer, nós tivemos uma reforma trabalhista em 2017, durante o governo do presidente Michel Temer, aonde prestigiou-se o negociado sobre o legislado, principalmente para aquele trabalhador diferenciado, aquele que tinha uma escolaridade maior, aquele que tem um padrão de remuneratório maior, ou seja, ele já sabe mais o que está fazendo. A própria CLT, ela tratou de flexibilizar esses eventuais direitos desses trabalhadores. Quer dizer, fica mais fácil presumir que o trabalhador optou por aquilo por causa das suas condições de menor vulnerabilidade. Exatamente, porque nesse caso ele negociou e ele tinha noção exatamente do que ele estava negociando. A gente não pode esquecer que a CLT é de 1943, repito, naquela época era uma outra sociedade. Hoje, o trabalhador, ele sabe, ele tem consciência dos seus direitos. Obviamente, eu não estou falando de um trabalhador de baixa renda. Ele nem sabe o que é uma MEI, ele nem sabe o que é uma pejotização, o que é uma PJ. Aí o empregador fala, olha, você vai ter que abrir uma PJ, ele não sabe nada. E aí ele, precisando do emprego, acaba aceitando isso. Mas a manifestação de vontade fica totalmente comprometida. Professor, numa contratação por pessoa jurídica, né, essa pejotização, ela é regida pela legislação civil e é uma subordinação contratual regida pela legislação civil. Qual que é a diferença entre a subordinação contratual civil de um PJ e uma subordinação trabalhista de uma pessoa física contratada pelo regime da CLT? Na subordinação contratual, nós ficaríamos vinculados a um contrato. Natureza civil, esse é o contrato. Já na subordinação trabalhista, nós temos o poder de direção do empregador. O artigo 2º da CLT, quando define a figura do empregador, ele fala que o empregador tem o poder de direção. E aí ele comanda a prestação de serviços. E a diferença é exatamente essa, que nessa contratuação regida pela lei civil, as partes pactuam ali aquele contrato de trabalho. Aquela contrato de prestação de serviço, desculpe. Professor, o Supremo Tribunal Federal está para julgar de quem é a competência para dirimir pendências de uma contratação civil de um PJ. Seria do juiz civil, porque é uma contratação civil, ou teria que passar pela Justiça do Trabalho para que se analisasse se aquela contratação é genuinamente uma contratação lícita entre partes que quiseram optar por ela, ou se na verdade deveria ser aplicada a legislação do trabalho. Quais as consequências, qual a tendência? Deve ser julgado, ao final, o Supremo deve se inclinar pela competência do juiz civil, do juiz trabalhista, e qual seria, na sua opinião, o mais correto? Nós temos o artigo 114 da Constituição Federal, que é absoluto, quando ele diz que compete à Justiça do Trabalho apreciar e julgar todas as lides decorrentes da relação de trabalho. Então, está no nosso DNA. A Justiça do Trabalho, ela tem que verificar a existência ou não dessa relação de trabalho ou relação de emprego. Eu acho que a tendência vai ser exatamente essa. O Supremo está para julgar, talvez ele vá ali verificar alguns requisitos, algumas peculiaridades que vão levar à viabilidade da pejotização ou, em outros casos, vai mandar para a Justiça do Trabalho. Agora, a Justiça do Trabalho, e aí composta pelos seus magistrados de trabalho, ele tem essa sensibilidade para verificar exatamente essas relações de trabalho. O juiz, ele verifica se existem elementos tipificadores da relação de trabalho. Então, obviamente, e até por força da Constituição Federal, deve ser mesmo da Justiça do Trabalho.
Quer dizer, primeiro a Justiça do Trabalho deve analisar se aquilo é genuinamente um acordo de vontades, porque senão se negaria a Justiça do Trabalho o direito de aplicar a CLT em fraudes, por exemplo, verificadas em contratos. Quando o empregador força aquilo para um empregado que não tem outra opção. Que aí seria fraude mesmo, e aí o juiz do trabalho, a Justiça do Trabalho estaria atenta a esse tipo de situação. Agora, minha pergunta é a seguinte: será que aqui no Brasil a gente não quer tratar o empregado que nem criança, como alguém que precisa ser tutelado, que precisa ter uma babá o tempo todo protegendo ele? Por que eu digo isso? No século XIX, na primeira e segunda fase da Revolução Industrial, não tinha garantia nenhuma para o trabalhador. Dizem que em Manchester, o tempo de vida médio de um trabalhador era 17 anos nas minas de carvão, e em Liverpool 15 anos. Quer dizer, então, quando surgiu a primeira Constituição do Trabalho, em 1917, foi a Constituição mexicana, começaram no Brasil a Constituição de 34, foi a primeira a prever alguns direitos trabalhistas, depois veio a CLT, enfim, perguntas. No estágio atual da humanidade, em pleno século XXI, não estaria na hora de consagrar a autonomia absoluta da vontade entre empregador e empregado? Queria que o senhor comentasse isso e analisasse uma comparação, o senhor que é um jurista, um professor, entre o sistema brasileiro e o sistema norte-americano da supremacia da vontade. Pois é, mas o direito do trabalho surgiu exatamente nesse sentido. Na Revolução Industrial não havia os abusos. Os ideais da Revolução Francesa eram laissez-faire, laissez-passer, no sentido de que deixa que eles negociem. E aí nós víamos jornada de 18, 19 horas por dia, crianças de 4, 5 anos trabalhando, e aí esse dado que você mencionou, no sentido de que trabalhadores com 17, 20 anos já morriam, porque não aguentavam. E aí surgem as primeiras leis como uma forma de proteger o trabalhador. Isso a gente acompanhou ao longo dos anos. Mas, como eu disse, as coisas vão se modernizando, o direito do trabalho é muito dinâmico, novas situações vão surgindo, o momento vai determinando que essa relação seja analisada sobre outro enfoque. Então, hoje eu entendo mesmo, e você tem toda a razão, o direito do trabalho precisa e já está passando por essa série de modificações. Nós vimos isso na reforma trabalhista em 2017, a Lei 13.467 falou exatamente sobre isso, e aí até adotando de uma forma ainda que tímida a legislação americana do negociado sobre o legislado. Vamos negociar? Não é muito melhor que a gente negocie essas condições? Porque a sua primeira abordagem, aquele empregado que precisa ser tutelado, que precisa ter uma babá, já não tem mais espaço, porque ele sabe os seus direitos, né? Não tem como você falar para o empregado, eu não vou pagar teu 13º salário, eu não vou pagar tuas férias. Ele vai falar, eu não trabalho mais aqui, eu vou trabalhar em outro lugar, não me é interessante. Então, aquela ideia de enganar o empregado já não tem mais espaço hoje em dia. E a gente verifica também nas próprias lides trabalhistas, onde, quando há um abuso por parte do empregado, hoje nós aplicamos a litigância de má-fé, ato atentatório à justiça, a advocacia predatória, tudo isso que acaba forçando uma situação que não tem mais espaço para isso, né?